Acho que todo mundo já leu, ouviu falar da história da Cinderela. Foi imaginando que a carruagem não vai virar abóbora à meia-noite lá nos Estados Unidos que o Ibovespa retomou hoje a faixa dos 100 mil pontos. Começa agora o seu saldo deste dia 20 de outubro de 2020. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, estou aqui para te contar que o Ibovespa fechou o dia com uma alta de 1,91%. O dólar comercial subiu também. Vai que vira abóbora, né? O dólar, depois de um dia quase todo em baixa, no finalzinho do dia subia 0,22% aos R$ 5,61. Para você entender que analogia é essa, a gente precisa voltar para domingo. Lá nos Estados Unidos, no domingo, a presidente da Câmara dos Deputados por lá, Nancy Pelosi, do Partido Democrata, deu uma espécie de ultimato para a Casa Branca de 48 horas. Seriam 48 horas terminadas na meia-noite por lá de hoje, para a Casa Branca decidir conseguir, enfim, entrar ou não num consenso que atenda às exigências, difícil essa palavra, né? Virou abóbora a palavra aqui na minha boca, que atendam às expectativas do Partido Democrata por mais gastos contra a crise. Faz alguns dias a Casa Branca propôs um pacote de gastos na casa de 1,8 trilhão. Os democratas recusaram, insistem em 2,2 trilhões. Há otimismo de que não vai virar abóbora a carruagem. Esse otimismo veio sendo reforçado desde ontem, na verdade. Um assessor da Nancy Pelosi tweetou que ela e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, seguem em negociações e diminuindo diferenças em busca de um acordo. Hoje acabou o pregão aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos com Pelosi e Mnuchin reunidos. A gente não sabe o desfecho ainda no momento que estou gravando esse vídeo para você e no momento em que as ações eram negociadas, mas antes da reunião, Nancy Pelosi veio a público dizer que está otimista, dizer que tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano, o governo nos Estados Unidos, estão trabalhando por mais gastos. Esses gastos seriam para estimular a economia americana, para assistir americanos que estão em dificuldades financeiras, cujos benefícios já expiraram, e também gastos focados na área de saúde. Afinal de contas, estamos numa pandemia cinematográfica, você sabe muito bem aí do outro lado. No meio dessa empolgação, a temporada de balanços e a agenda corporativa, o desempenho das ações aqui no Brasil, permitiu uma alta forte do Ibovespa. O destaque principal foi o setor financeiro. Mais uma vez, ações da B3 subiram mais de 3% novamente. Você acompanha em detalhes no valorinvest.com, com expectativas positivas. Enfim, o volume de negociações vem subindo de uma maneira absurda na B3, já são mais de 3 milhões de investidores por lá ativos. Esse número, com os juros baixinhos aqui no Brasil, ainda que venham a subir por causa de risco fiscal, risco político, não vão subir uma enormidade. A Bolsa deve continuar atrativa na comparação com a renda fixa, e é justamente esse volume de negociação acelerado por lá, crescendo de maneira acelerada, que deve garantir boas receitas para a B3. Investidores olhando para esse contexto foram de novo atrás das ações da própria Bolsa. No setor financeiro, outro grande destaque foram os bancões, que têm apanhado não só nesse ano, já faz algum tempo. Aliás, te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest no YouTube. Tem um papo que eu levei faz uma semana e pouco com analistas sobre as ações de banco, falando um pouco sobre isso. As ações dos bancões vêm apanhando, né? Tem por força
de um lado do Estado mesmo, do governo, que já desde antes da crise vem via Caixa baixando os juros para tentar forçar os bancos privados a também, e pelo mesmo caminho o presidente Jair Bolsonaro chegou a chamar a Caixa de exterminadora, né, dos outros bancos, dos juros, enfim. E também tem o Banco Central aí tomando atitudes para tentar tornar mais barato o custo para o cliente, né? A gente teve no final do ano passado um teto imposto para os juros do cheque especial de 300% ao ano. A gente teve recentemente o Pix, que acaba com tarifas de transação. Isso naturalmente deve ser prejudicial para os bancos que conseguem boa parte de suas receitas justamente com juros, spread, tarifas, essa história toda que você aí do outro lado sabe muito bem. Nessas, os bancos não deixaram de oferecer perspectivas de grandes lucros. Os bancos são conhecidos tradicionais como bons pagadores de dividendos, ou seja, esses lucros que devem se manter, afinal de contas a concentração é ainda muito grande, não vai, bom, não vou falar aqui que não vai, né? Disrupção, a gente sabe que a disrupção muitas vezes é tão veloz que foge da nossa alçada imaginar o futuro, mas é difícil imaginar que os bancões vão perder tão rapidamente a concentração que possuem no mercado de crédito, por exemplo, aqui no Brasil, de 85%, na casa dos 85% da carteira de crédito no Brasil, da onde vem boa parte das receitas do setor. Enfim, com isso e com uma temporada de balanços promissora, com expectativa de provisões menores no terceiro trimestre, provisões são as expectativas de perdas dos bancos, que foram talvez superdimensionadas no segundo trimestre, essas provisões tendem a diminuir no terceiro trimestre. Bom momento, então, para as ações dos bancões, que estão apagando uma parte só do desconto. Ações dos bancões têm perdas ali entre 30% e 40% no ano. O Ibovespa caiu 13% só no ano. Bancões subindo como subiram hoje, teve a ação do Bradesco subindo na casa dos 4%, mas enfim, ninguém muito longe disso. 17% da carteira levou o Ibovespa lá para cima aqui na cena doméstica. Bom, segue uma certa calmaria, né? Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez novas defesas do teto de gastos, fez nova defesa de tudo que seja proposto para reanimar a economia brasileira que esteja dentro do teto de gastos. O ministro Paulo Guedes vai na mesma direção. Aliás, Paulo Guedes hoje não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada nos seus colegas ministros. Segundo ele, tem ministro querendo gastar, tem ministro querendo colocar nome em obra. E por isso, segundo ele, juros futuros vinham se estressando e, de fato, o risco fiscal se misturando com político é o que tem balançado para cima a curva de juros. Mas nessa semana já são 2 dias de calmaria, 2 dias de curva dos juros futuros se ajustando para baixo. Vamos ver se mantém essa calmaria toda, não é mesmo? Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Te convido a ficar ligado no Valor Invest para saber se tem novidade. A qualquer momento pode ter novidade vinda lá dos Estados Unidos e, claro, a gente vai te mostrar em primeira mão. Grande abraço, boa noite, tchau.